Bom dia, graça e paz. Como é que você está nessa manhã? Meu nome é Thalita Martins. Estou aqui para dividir com você mais um capítulo na leitura do nosso livro Esposa e Mãe, os segredos de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar. Amém? E nesta manhã eu vou ler o capítulo 6 junto com você. E eu quero começar trazendo aqui em Romanos 8, de 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aqui então estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre nós, que é a presença do próprio Deus em nós, a nossa conexão com Ele. E esse Espírito que habita, passa a morar em nós quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É Ele que deve guiar as nossas vidas, é Ele que fala com a gente, muitas vezes quando a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas nós reconhecemos a voz do Espírito Santo. E justamente aqui o capítulo 6, o tema é o Espírito Santo no seu casamento. Então eu quero ler com você, preste atenção, vamos entender, que o Espírito de Deus é Ele que intercede por nós, é Ele que age em nós. Então, Ele também se importa com o nosso casamento e está disponível para nos auxiliar. Amém? E vamos começar. Aceitar a Cristo como seu Salvador é o início de uma série de acontecimentos maravilhosos, quase impossíveis de se imaginar. A primeira coisa é que o Espírito Santo, ele passa a morar em você. Em João 14, 16 a 17, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Você se sente absolutamente inútil como cristã? Acha que Deus não faz uso de você que é estéril, que não está produzindo? Eu cheguei a sentir-me assim. Pensei comigo mesma, se essa é a vida cristã, não vale a pena. Não é diferente das outras? Deus começou então a mostrar-me algumas verdades maravilhosas. O seu Santo Espírito irá operar de maneira surpreendente em sua vida, se você permitir que Ele o faça. A sua vida é como um agrupamento de 3 círculos. Você tem vontade, pensamentos e emoções. E esta é a parte da alma em nós. Quando você aceita Cristo, uma nova vida nasce em seu interior. João 3,6 afirma: o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz em várias outras passagens que uma nova vida surge em nós. Dessa forma, uma nova vida começa a apossar-se de você. E à medida que cresce em Jesus Cristo, mudanças de caráter e personalidade devem ocorrer. Você não gosta de sua personalidade? Não é preciso que fique com ela pelo resto da vida. O Espírito Santo quer modificá-la, para que você se pareça mais com Jesus. A Bíblia ensina que você poderá transformar-se na imagem de Cristo para que as pessoas que a rodeiam consigam enxergar isso em você. Se ainda não estiver fazendo isso, é porque está vivendo baseado em suas próprias forças e assim jamais alcançará o seu objetivo. Eu sempre pensei que se me parecesse com uma cristã, falasse como cristã e agisse como uma cristã, eu era cristã. Enganei, assim, a uma porção de pessoas. Lembro-me de certa noite ter dado um testemunho pessoal numa igreja há alguns anos atrás. Uma das senhoras no auditório tinha crescido comigo.
veio me procurar depois e disse: "Você tem certeza de que quando cantava no coro da primeira igreja, tinha na cabeça todos aqueles pensamentos horríveis?" E eu respondi: "Tenho, porque eu geralmente estava ali sentada pensando: isto é uma perda de tempo. Não aproveito nada aqui. Por que será que venho à igreja? Isto é muito cansativo." Apesar de pertencer a Jesus Cristo, eu era uma cristã improdutiva. Por quê? Porque a minha atitude estava errada. Quando eu comecei a compreender que o Espírito Santo era quem deveria fazer o trabalho, as coisas mudaram. Você pode então afirmar: que coragem a sua, levantar-se e contar a todos como se sente hoje, quando deu um exemplo tão mau aos 17 ou 18 anos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se eu não pudesse dizer-lhe aos 56 que Deus opera, o cristianismo funciona, que tipo de exemplo eu seria para você? Não está vendo? Não estou orgulhosa de mim mesma, mas eu estou muito, muito orgulhosa do que Deus pode fazer comigo. Subtítulo: A transformação de um cristão. Paulo fala a este respeito como de uma transformação que se dá em nossa vida. Somos mudados de uma para outra coisa quando esta nova vida surge em nós. Quando esta nova vida começa a operar, nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções se modificam gradualmente. Em breve, esta nova vida começa a crescer, toma conta de todas as demais áreas e passamos a nos assemelhar cada dia mais ao nosso Salvador Jesus Cristo. Este é o alvo que Deus nos deu. Em Lucas 11:13 diz: "Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem." Cada dia você precisa pedir que o Espírito Santo preencha todos os pontos vazios que existem em você. Ao lançar fora a ira e a depressão, você deve pedir a Ele que preencha esses vazios. Ao começar a sentir-se confusa em relação a determinadas coisas, peça-lhe que interfira. Quando reconhecer um traço de personalidade de que você não gosta, peça ao Espírito Santo que o modifique. Você tem uma atitude negativa com relação a certas coisas? Peça a Ele que mude essa atitude. É importante lembrar sempre que Deus é quem faz isso. Você não pode dizer a si mesma: "Vou amar mais a meus filhos, vou ser uma mãe amorosa." Não vai dar certo. Talvez funcione por algum tempo, mas quando chegam as chuvas e vêm as enchentes, sua casa irá desmoronar, porque você precisa permitir que o Espírito de Deus ame seus filhos através de você. Peça ao Espírito Santo de Deus que ame o seu marido através de você. Só assim você poderá ser uma pessoa diferente e experimentará uma transformação. Quando eu faço um retrospecto de minha vida e vejo em quantos pontos Deus me modificou, fico pasmada e muito grata. E quando eu olho à minha frente e vejo em quantos outros pontos Ele terá de operar uma transformação em mim, eu fico emocionada. No capítulo 2, falamos sobre a necessidade de modelar a nossa vida de acordo com Deus. Talvez você tenha ficado com a ideia de que, se contemplar bastante Deus, irá descobrir como Ele é, e então será capaz de imitá-lo. Fica então observando a Deus e tenta fazer tudo sozinha, mas isso não vai adiantar. Peça a uma pessoa para te copiar em tudo que você faz e você vai ver que logo ela vai se confundir. É assim que parecemos aos olhos de Deus quando tentamos imitá-lo através das nossas forças. Tentamos tanto que nos desgastamos e a vida cristã se torna pesada. Fica difícil ser cristã e pensamos então em desistir. Descanse e deixe que Deus tome a direção. Deus não quer que a gente desista. Ele nos diz: há uma nova vida em você e eu quero que se sinta bem nessa nova forma de vida. Descanse em meus braços, deixe que o Espírito Santo a oriente. Será capaz de fazer tudo que eu quero que você faça. Basta descansar por completo nos braços do Espírito Santo e deixar que Ele opere em você, em sua vida, a fim de realizar a sua vontade no seu lar. Se Ele estiver operando em seu interior, tudo o que você faz é feito no poder do Espírito Santo.
Se orar para que o Espírito a oriente, ele a orientará. Você perceberá imediatamente toda vez que sair das suas mãos. Pensará então: fiz isso sozinho e vou sofrer as consequências. Depois exclama: Pai, perdoa-me. Quero voltar imediatamente aos teus braços. Quero que operes através de mim, como tens feito. E você continua fazendo isso até tornar-se uma segunda natureza e permitir que o Espírito Santo a guie e a mova na direção desejada por ele. Ele lhe fará saber o seu propósito da maneira mais gentil e você começará a compreender então o que Deus quis dizer com as palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E você compreenderá o significado das palavras de Cristo. O homem que se aproxima de mim se torna uma parte de mim, ouve aquilo que eu digo e faz aquilo que ordeno. Você irá descobrir que tudo isso é operado pelo Espírito Santo na sua vida. Aplicação pessoal. Pense em quais são as áreas da sua vida que você tem controlado. Faça uma lista de circunstâncias ou situações em que você assumiu o controle em vez de permitir que o Espírito Santo a dirigisse. Lembre-se de que nem todas as coisas que você acha boa são o que Deus tem para a sua vida. Ore confessando a Deus que você tem tentado dirigir estes setores da sua vida em vez de permitir que Ele o faça. Agora, abra a Bíblia em 1 João 1:9. Aproprie-se desta promessa, agradecendo a Deus pelo seu perdão. Depois escreva este versículo sobre sua lista e destrua. Lembre-se, isso deve ser algo apenas entre você e o Senhor. Amém? Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, mulher. Um bom dia para vocês.